Vamos para mais uma pergunta aí. Faltam só duas aqui. Estou há alguns meses no mercado, porém eu não tenho coragem de clicar. Eu já tenho um trade system, porém não entro quando vejo a entrada. O que posso fazer? Aí eu vou explicar. Ah, quero ver. Vai com um contrato, velho. Ou com 100 ações. Sabe o que você tá com medo? É que tu, quando pensa na entrada, você já pensa em se você boletar 100 contratos ou 10 mil ações e 10 stop, tu vai perder 1.000, 2.000 reais, entendeu? Cara, se você vai com um contrato ou com 100 ações, se der tudo errado, tu vai perder 15 reais, velho. Vai lá pra É uma coxinha BDR. com catupiry Vai e lá pra... um café no barzinho da esquina ali na padaria. Tu não pode ter medo de perder uma coxinha com catupiry e uma Coca-Cola, certo? Então, você passa a não ter medo. E se o teu trade system funcionar com um contrato e você com um contrato perceber que você consegue, cara, de vez em quando perde, mas de vez em quando ganha, a somatória me deu um resultado positivo, aí depois de um tempo você muda pra 2. Depois de um tempo você muda pra 3, pra 4, enfim. Daqui a pouco... Eu vou entrar num ponto um pouquinho diferente. Talvez ele tenha apego muito ao financeiro. E o financeiro seja representativo. O contrato é pouco representativo. Sim, mas às vezes o cara não tem, ele não pode perder nada. Eu conheço pessoas que chegam aqui que não podem perder nada. Mas a gente estava falando de BDR, de fundos imobiliários, onde assim, se o cara comprar uma ação e ela cair R$1, você perdeu R$1. É. E o cara, você tem que entender, você está no mercado financeiro. A única coisa que nós temos certeza é que nós vamos perder. Então, assim... Não, eu falei mais cedo. Essa é a certeza única que você tem. Cara, poucas pessoas na bolsa tomaram tanto stop como a gente aqui. Né? Então, porque assim, você tem que ensinar o seu cérebro que fazendo da maneira certa, você vai ganhar mais vezes do que perder. E, assim, o cérebro é um cara que você precisa ensinar. Ele quer o seu conforto. Então, hoje você tem medo, então, assim, você tem que transformar a tua rotina para que você consiga inibir esse fantasma. Hoje eu faria, juro pra você, eu entraria nas BDRs, uma unidade, e falei, cara, eu vou praticar day trade de 60 minutos, 15 minutos, e vou seguir tendência ali. Pra você ensinar seu cérebro que, cara, eu tô aprendendo, a minha técnica funciona, olha, eu estopo no lugar certo, eu levo o trade até onde tem que ir, e aí depois você vai subindo a mão. Sai de 1 para 2, para 3, 4 unidades, e aí você vai aprendendo a lidar com o ganhar e perder, que é difícil. Você tem razão. Ao invés de perder 15 reais no trade dar errado, você vai perder 15 centavos. Pô, R$1, se cair muito. R$1, caiu pra caramba, perdi R$1. Ok, você não vai ter... Mas, porra, se você falar pra mim que não consegue perder R$1, aí, porra, não ganha errado. É. Mas eu acho que isso aí tá muito ligado a, tipo assim, se eu tiver com 100 contratos e 10 stop... Pensa que se você tiver com se você tiver com BDR, enfim, que eu acho que fica muito mais fácil. O Dudu, ou da nossa produção aqui, eu acho que é o único trader que eu conheço que ele parou ganhando. Ele tava me acompanhando, ele fez um trade lá, assim, ele parou de operar, deixou uma ordem aberta, a ordem pegou, deu certo, ele ganhou, sei lá, R$600. E ele falou, cara, não opera mais, porque podia ter vindo contra e eu não consigo perder 600. E ele parou ganhando. Então, assim, é tipo, ele pensou se desse errado, mesmo tendo acertado. Que é uma coisa louca que eu falo, cara, como que você pensou assim? Eu não consigo ver isso. Mas a forma como... Eu falo isso direto. Nós nascemos, não fomos preparados para perder. Nós fomos, desde o primeiro instante de vida, condicionados a ser vitoriosos. Você vai ter uma boa escola, vai estudar, uma boa profissão, uma boa mulher. Você vai ser um cara bem-sucedido. Aí, quando você começa a lidar com as dificuldades... Você não sabe lidar. E aí você tem que se pôr na situação humilde e falar, cara, eu preciso aprender a lidar com essa situação aqui. Dificuldade, êxito, acerto, você vai ter que aprender a lidar. E nada mais fácil do que você entender isso, que o teu cérebro tem limitações, o meu tem, o do André tem, e você, quando você depara com uma dificuldade, você precisa ensinar ele que aquilo é um conforto para você. É a história de andar na madeira no chão, eu estou na minha zona de conforto. Quando eu saio da minha zona de conforto, o cérebro ele começa a me auto-sabotar. Com a questão financeira dele, eu também acredito que seja isso. Ele se auto-sabota sem ter feito a ação. É o cérebro minando ele, jogando um alerta, um alarme, falando, cara, não vai, porque se der errado você vai perder. Então, assim, você tem que entender que renda variável você vai trocar. Você perde pouco para ganhar muito. Essa é a regra que você vai trabalhar. Então, perder você sabe que você vai. A diferença é, eu preciso aprender a fazer o certo e perder o mínimo necessário para descobrir que eu estou errado. A partir daí, você passa a ensinar o seu cérebro que faz parte da regra do jogo. Entendeu?
Eu acho que vocês falaram tão bem que não sobra muito o que eu acrescentar, né? Que- Exceto, na minha opinião, a parte assim, pode ser que tenha a ver ainda com conhecimento de causa, pode ser que tenha a ver ainda com treino de fato. Ou seja, um lutador não sobe no ringue pra lutar A assim. maior parte dos lutadores entra com medo. Ele tem medo de ir lá e tomar as bordoadas do cara. Então ele entra pra não perder, não tomar a bordoada. Exato, então quer dizer, ele treina incansavelmente e fala, cara, eu tô preparado pra subir no ringue e enfrentar o Brock Lesnar, o John Jones, Vanderlei Silva, Anderson Silva e quem mais for. O Igor. E ele se sente preparado pra isso. Se você ainda não se sente preparado, a minha opinião é falta conhecimento de causa e falta treino. Porque se você tá há 1 ano treinando no simulador, vendo o resultado, e aí sente algum tipo de medo, nós entramos agora no fator psicológico ou talvez realmente financeiro. E aí a gente vai entrar num outro detalhe que precisa, na minha opinião, avaliar de uma forma mais minuciosa a situação do colega. Mas eu não vejo de uma forma diferente, além de tudo que vocês falaram aqui, algo que eu pudesse acrescentar que não seja conhecimento de causa e treino. Pensa só, temos a última pergunta e é algo meio que ligado. Ó. Como vocês lidaram com o fato de que nem sempre iriam ganhar? E que isso não significava um erro de análise, um erro de setup. Cara, eu acho extremamente relevante, porque eu já falei assim sobre o Daniel Lemos. Ele falou, tudo está vinculado a não aceitar perder. Ok, mas eu tinha... Assim, a nossa confiança ela é muito fraca, né, no começo. Você tá ganhando 3, 4, 5, 10, 20 dias, um dia LOL, no segundo dia LOL, no terceiro você tá azedo pra treinar. Te bate uma insegurança... Onde vem o cérebro falando assim, amigão, será mesmo que dá pra ganhar dinheiro com isso? Será que a bolsa não é um cassino? Será que eu não tô... O pessoal tá me enganando? A bolsa, ela vê as minhas ordens, ela sabe onde está meu stop, a corretora. Bate um falso crédulo da coisa que, assim, acontece com a gente. O cérebro, ele é uma coisa fantástica, mas nesses pontos onde ele procura não te trazer transtorno, ele te põe numa condição que ele vai começando a te sabotar porque ele tira a sua crença. Cara, eu tenho muita raiva quando o cara fala que a corretora foi lá só pra me estopar e voltou. Eu fico pensando, quantos contratos você tá? 5 contratos. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Sabe quanto que vale essa corretora? Vale... sei lá, uns 500 bilhões de reais. Você acha que esse cara vai perder tempo pra ir lá pegar... Não, e tipo assim, o cara gastou 150 mil contratos pra derrubar pra pegar 5. 5, pra pegar o seu stop de 5, né, cara? O pessoal, meu... Essa conta fecha, né? O cara não tem esse discernimento. Repete né? a pergunta, o início da pergunta aí que eu... Como vocês lidaram com o fato de que nem sempre iriam ganhar? Cara, eu sou flamenguista, né, velho? De 1990 até 3 anos atrás, a gente só perdeu, velho. Eu aprendi isso na marra, né? Brincadeira. Mas eu queria não, falar é verdade. isso, não é brincadeira, não. É verdade. Não, é verdade. Mas eu acho, Igor, que isso, de alguma forma, você aprende. Por mais que você tenha experiência no mercado, por mais que você seja bom, por mais que você tenha um setup, cara, muito acima da média, você vai errar 40%, 50% das suas operações, 35% das suas operações, depende muito do setup, né? E o segredo você descobre, né, que eu tô falando, não é nenhum segredo, todo mundo fala sobre isso, né? Não é quantos trades você vai ganhar em 100, né? Você precisa se preocupar com quanto em média você ganha cada vez que você ganha e quanto em média você perde cada vez que você perde. Porque o retorno de investimento ao final de 100 operações é quantidade de trades ganhos vezes a média que você ganha em cada trade, menos a quantidade de trades perdidos, e você vai perder. Vezes a média. Vezes a média. Se isso aqui der um resultado positivo, cara, mesmo que você acerte só 30% do tempo, cara, tá tudo certo. Entendeu? Você só vai ganhar dinheiro ao final de 100 operações. Quer dizer, você só vai entender isso ao final de 100 operações. Mas você vai entender, né? Você vai entender que não tem como ganhar tudo e que o retorno de investimento lida com essas médias. Portanto, nem se preocupe tanto com o índice de acerto do teu setup. Porque antes disso virar importante, você tem que saber quanto que dá em média quando você ganha e quanto dá em média quando você perde, para saber se aquele índice de acerto que você tem hoje é satisfatório ou não. É engraçado a gente falar isso, mas a gente de novo vai trazer assim, o cara já sabe isso.
Porque, por exemplo, a grande maioria das pessoas que vão nos assistir, elas já fizeram faculdade. Ou, pelo menos, estudaram em escola. Eu poderia, num semestre, ir mal numa nota de trabalho. Pode ser um prejuízo. Mas eu ir bem, além da conta, na prova presencial. E aí, na média, eu vou passar de ano. No trade é a mesma coisa. Eu posso fazer um trade que eu ganho R$1.000 e outros 2 ou 3 que eu perdi 100. Então, assim, você tem que saber jogar o jogo, fazer a matemática, para que, ao longo do tempo, você vá crescendo gradativamente. Eu costumo dizer que, assim, o dia a dia nosso, ele tem muito das respostas que a gente busca pro lado financeiro. Só que, sei lá, a gente põe o cabresto e só olha para um lado e esquece que a sua vida, ela tem muito exemplo com solução para os casos daqui. Eu fiz faculdade, não é nem recente, 5 anos atrás eu não tinha. Como é que eu passei? Eu não queria estudar, eu não queria ir lá porque eu queria uma nova profissão, eu queria o diploma. Então o que eu fiz? Eu tirava uma nota boa no que eu achava mais fácil e no que eu iria, mesmo não tendo, eu dava uma coxambrada, mas eu estava contabilizando o saldo final. Eu estou jogando o jogo. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Na escola eu fiz isso. Eu ia bem numa prova, no primeiro semestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Na soma dos 4, eu passava porque tinha um ruim, um mais fraco e 3 bons. Né? E as pessoas não entendem que é corriqueira, é do dia a dia, é nossa vida, só que para cada profissão, para cada situação, a gente tem que transplantar as experiências vividas e adaptar ela para o jogo que a gente está jogando agora. Eu vejo isso tudo sempre com um olhar de empresário. Você pega uma empresa que faz sorvete, por exemplo, vem o inverno, como que você se vira? Pois é. Você vai faturar menos. Então o que você tem que fazer no verão? Cara, você tem que arregaçar no de sorvete, vender. eu e quem temos uma indústria, né? São 6 meses de alta, verão nato, 3 meses onde a gente empata e 3 meses que é ferro, não tem o que fazer, é inverno. E aí, a conta que o André fez. A gente Cara, soma os no meses final- positivos e meses negativos. Exatamente. Se Não você é diferente, entendeu? E as Exato. pessoas não entendem. Ou, não é que não entendem, às vezes elas precisam ouvir isso pra, posso fazer isso. Mas a gente, às vezes, a solução tá no que a gente já resolveu da nossa vida pessoal. Como você lidou com a sua filha, como você resolveu uma situação familiar, como que você lidava na escola, como você lidava na sua profissão. E aí você consegue tirar situações que você consegue adaptar para o seu dia a dia no investimento.